Fala pessoal, muito bom dia. O vídeo de hoje tem a finalidade de apresentar uma introdução ao valuation. E o que é valuation, pessoal? Valuation, né, que muitos analistas falam, que vocês veem o pessoal falar, nada mais é do que avaliar, tá? Calcular o preço justo de uma ação. Será que a ação ela está barata? Será que a ação ela está cara? E como eu faço para saber isso? Tá bom? Então, para saber se uma ação está cara ou se ela está barata, nós utilizamos, tá bom? De algumas técnicas de valuation, tá? Então, para isso, a finalidade deste vídeo eu não vou entrar a miúde, tá bom? Eu não vou entrar na ravina especificamente em cada método, mas apenas apresentar quais métodos existem, tá bom? De modo que e quais os métodos eles são mais úteis para determinado tipo de empresa, a depender do seu estágio de maturidade. Pois bem, então sem muita enrolação, vamos aqui hoje, tá, para o meu Microsoft Word, tá, na tela preta, que eu gosto de trabalhar com a tela preta, cada um com a sua loucura. Então não fiz aqui nenhuma preparação prévia, será ao vivo, tá bom? Será aqui feito ao vivo com os senhores, de modo que quem sabe faz ao vivo. Então, pessoal, mais uma vez, valuation é avaliar, calcular o preço justo de uma ação. Existem alguns métodos, dos quais nós temos os métodos dos múltiplos simples, certo? Ou multiples em inglês, tá bom? Que nada mais são daqueles múltiplos que nós conhecemos, como price earnings, que nada mais é do que o PL em bom português. Nós temos também price book, que nada mais é que o PVPA em português. Nós temos também o EBITDA, tá bom? Que o EBITDA em português é Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, que em português é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Esses múltiplos, na verdade, eles são interessantes, eles são melhores do que para comparar empresas do mesmo setor, tá? Na verdade, é uma proxy para comparação. Nós temos também, pessoal, o famoso, né, o chamado fluxo de caixa descontado, ou DCF, Discount Cash Flow, DCF, que geralmente, tá, pessoal, é utilizado para empresas que não pagam dividendos. Mas empresas que pagam dividendos também podem utilizar o fluxo de caixa descontado, que nada mais é do que o quê? Você trazer, tá bom, a valor presente, ajustar a valor presente os fluxos futuros de caixa. Então, o que quer dizer isso? Então, você pega o fluxo de caixa do ano 1, certo? Do ano 1, e traz ele, ajusta a valor presente. Você soma, tá, com o fluxo de caixa do ano 2, tá bom? Do ano 2. Olha aqui. Lembrando que esse I, pessoal, que eu estou utilizando é a taxa de desconto, ou, tá, a depender do investidor, ele pode usar como taxa de desconto a taxa livre de risco. No caso do Brasil, a taxa Selic. Ele pode, tem muitos investidores utilizam WACC, Weighted Average Cost of Capital, certo? Então eu vou somando, tá bom, os fluxos de caixa, tá, até o ano que eu quiser, tá bom? Vamos colocar aqui ano 3, aí vamos aqui somar mais um pouco até chegar no ano N. Lembrando, pessoal, que no ano N, além do fluxo de caixa naquele ano, tá bom? Além do fluxo de caixa naquele ano, nós temos também, tá, um valor residual do ativo, tá bom? Ou seja, a empresa ela tem um valor, tá? Então, eu vou chamar aqui de VR, que é o valor residual do ativo, tá bom? Dividido, evidentemente, por 1 mais I, tá? Elevado a N. Então, pessoal, isso aqui nada mais é do que o fluxo de caixa descontado. É ajustar, trazer a valor presente os fluxos futuros de caixa, ou seja, fluxo de caixa livre gerado em cada ano da operação, tá bom? Vou colocar aqui entre colchetes para ficar mais bem separado, tá bom? E assim está feito o nosso fluxo de caixa descontado. Geralmente utilizado para empresas que não pagam dividendos. Empresas que pagam dividendos também podem utilizar desse instituto. Tá bom, pessoal? Um outro método de valuation muito famoso, que o pessoal gosta muito, é o chamado método de Gordon, né? O Dividend Growth Model, tá?
Então vou chamar de Gordon, que nada mais é do que o quê? Você vai ajustar também, né, o preço no ano zero, tá bom? Você vai calcular o preço justo da ação baseado no quê? Baseado nos dividendos pagos. Então nós temos o dividendo pago no ano 1, certo? Multiplicado pela taxa, tá bom? De crescimento, pela taxa de crescimento esperado dos dividendos, dividido pela taxa de retorno exigido, menos a taxa de crescimento esperado dos dividendos. Esse aqui, pessoal, é o famigerado Dividend Growth Model, tá? Não tem nada, nenhum bicho de 7 cabeças aqui. Essa é a formulinha. Uma coisa importante e interessante que se faz, camarada, se ligar, é que o dividendo, tá bom? O dividendo do ano 1, né, para se calcular o preço do ano 0, eu utilizo esse dividendo do ano 1, tá bom? Então, isso aí é muito importante. Muitas questões de análise de certificação, o pessoal erra nessa questão, tá bom, pessoal? Então, esse é o Dividend Growth Model, tá? Ou de Gordon, no qual dividendos, tá, pago no ano 1, multiplicado por 1 mais a taxa de crescimento esperado do dividendo, tá? Dividido pela taxa de retorno exigido menos a taxa de crescimento esperado do dividendo. Lembrando, pessoal, que essa taxa de crescimento esperado do dividendo nada mais é do que o quê? O ROI, tá? Que é o Return on Equity, que multiplica 1, tá? Menos o índice payout, que é o quanto do lucro líquido que a empresa paga como dividendo, tá bom? Isso aqui é só para conhecimento. E essa TRE, tá, que é a taxa de retorno exigido, como eu chego nela? Alguém já ouviu falar no famoso Markowitz? Tá? Então nós temos o CAPM, tá? CAPM, Capital Asset Pricing Model, que nada mais é do que a taxa livre de risco mais o beta, tá, pessoal? O beta que multiplica a taxa livre de risco mais, que é o retorno do mercado menos a taxa livre de risco. Então, essa aqui é a formulinha para se chegar à taxa de retorno exigido. Nós temos também, pessoal, o Dividend Discount Model, que nada mais é do que uma combinação de Gordon e do DCF. Na verdade, você vai pegar o dividendo dos anos, dividendo do ano 1, por exemplo, bota aqui, dividendo do ano 1, dividido por quê? 1 mais a taxa de desconto elevado ao ano que eu quero. E por aí vai, tá? Por aí vai. A diferença é que em vez de utilizar o fluxo de caixa dos respectivos anos, eu utilizo o dividendo que foi pago. Geralmente, pessoal, e eu não falei, e peço desculpas por isso, geralmente, tá? O Dividend Growth Model de Gordon, ele é utilizado para empresas maduras, tá bom? Que pagam dividendos consistentes. E geralmente, o Dividend Discount Model, ele é utilizado para empresas que pagam dividendos, mas que estão apresentando ali, tá? Alterações nessa forma de pagamento. Seja aumentando o pagamento dos dividendos, tá ok? Seja mantendo essa taxa por um longo período de tempo. Então, essa é a diferença, tá bom? Então, devemos nos atentar quanto a isso, tá? Marcelo, uma empresa, por exemplo, que paga dividendo há muitos anos, qual método eu utilizaria? Eu utilizaria o método de Gordon, tá bom? Marcelo, uma empresa que não paga dividendo, não paga nada, eu utilizaria do DCF ou por múltiplos também, que pode ser utilizado. O interessante, pessoal, o que eu recomendo a todos vocês? A não utilizar um método de valuation específico, mas sempre combinar, tá, vários métodos de valuation. Mais uma vez, tá, pessoal, existem outros métodos também que eu não irei me ater aqui. Esses aqui são suficientes só para conhecimento. Eu não vou me aprofundar mais nesses métodos aqui porque não vem ao caso. O importante é só que os senhores tenham conhecimento e tenham essa fotografia, tá bom, pessoal? Então esses aqui são os métodos de valuation mais famosos, tá? E eu gostaria de apresentar a todos vocês. Recapitulando, então, múltiplo simples, tá bom? Geralmente utilizado como uma fotografia para você ver como está o preço naquele momento. Fluxo de caixa descontado, você ajusta, você traz a valor presente os fluxos futuros de caixa, tá? Sendo que o último fluxo futuro ele tem que ser acrescido do valor residual da empresa.
Dividend Growth Model, que é o dividendo de crescimento de Gordon, tá? No qual você acha o valor justo de uma ação P0 baseado no dividendo pago, assim como a taxa de crescimento e o retorno exigido. Esse retorno exigido você pode calcular através do método CAPM de Markowitz, tá? Assim como você pode, e a taxa de crescimento esperada, você pode usar nada mais do que o ROI, que multiplica 1 menos o payout. Índice payout nada mais é o percentual do lucro líquido que é pago sobre a forma de dividendos. E o Dividend Discount Model, que nada mais é do que uma combinação do Dividend Growth Model de Gordon e o DCF, tá? Do qual você usa para estimar o valor justo de uma empresa, tá bom? Que possui alternância no pagamento dos dividendos, tá ok, pessoal? Então, meus amigos, esses são, tá, os métodos de valuation mais conhecidos, mais famosos e utilizados pelos analistas. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e nos encontramos nos próximos vídeos. Esse vídeo, evidentemente, é para o investidor intermediário / avançado.